pessoal, bom dia! Hoje eu vou fazer uma receita que eu nunca fiz, vou fazer a primeira vez, que é risole de frango. Então eu vou começar e vou mostrar para vocês o passo a passo dessa receita. Essa é uma receita bastante saudável. Não dá tanto trabalho quanto a receita de risole tradicional. Você não precisa fazer massa cozida, que a massa é o próprio frango. E eu acho assim que primeira vez que eu vou fazer, mas eu acho que está dentro dos padrões saudáveis. Então o que você vai precisar? Vai precisar de peito de frango, temperos a gosto, um processador para processar o peito do frango e plástico filme e queijo. Só isso que você vai precisar. Temperos do jeito que você preferir. Vai precisar também de ovo. Eu uso leite também, um pouquinho de farinha de trigo, pouca coisa, e farinha de rosca para empanar. E o óleo para fritar, claro, também. Então, eu vou fazer o passo a passo e depois mostro para vocês. E para essa receita, eu vou colocar aqui no processador 2 peitos de frango que eu já cortei em cubinhos para facilitar os trabalhos. Vou colocar também temperos aqui a gosto. Vou botar aqui páprica fumada, eu gosto bastante, então eu uso bastante páprica fumada, que é a páprica defumada, né? Vou colocar também curry, um pouquinho de curry. Vou colocar pimenta do reino. Os temperos são a gosto, tá? Então, pimenta do reino. Vou colocar também noz moscada. E vou colocar também alho com pimenta. Esse aqui que eu costumo usar em vários temperos. Então, vou botar aqui uma quantidade de sal que eu acho que deve dar para essa quantidade de frango. E agora é só misturar aqui no processador. Vou misturar no processador. Pronto, ficou uma pastinha de frango, certo? Agora vamos passar para outra etapa. Resolvi colocar aqui na massa um pouco de orégano e um pouco de salsinha. Um pouco de salsinha para dar uma corzinha a mais e um gostinho a mais também. Aí agora eu misturo bastante esses temperos. Eu separei aqui um pedaço de plástico filme.
Agora eu vou botar um pedaço de queijo, orégano. Orégano com queijo é tudo de bom. Vou dobrar o disquinho e vou tentar moldar ele como um risole. Então, eu dobro assim e vou acertando as pontas aqui para ficar tipo um risole. Eu aperto um pouquinho assim nas beiradas para poder ele grudar bem. Feito isso, eu vou colocando assim numa forma. Observa que fica igual um hambúrguer, parecido com um hambúrguer, quer dizer, um mini hambúrguer. Mas ele fica muito grande, então tem que fazer assim pequenininho mesmo. Esse eu vou botar outra vez o queijo, esse já é o segundo que eu tô fazendo, vou botar o queijo e o orégano. Colocado o queijo e o orégano, aí eu vou dobrar o disquinho, dobrar para poder fazer o risole. No começo é um pouquinho difícil, né? Mas é uma coisa que vale a pena, ó. Aí o risolezinho montado. E esse vai pra cá. Você vai colocando a massa do frango. Eu tô usando aqui um garfo para moldar mais ou menos como se fosse um mini hambúrguer. Tá mais ou menos como um mini hambúrguer. Aí a gente coloca o queijo, dê uma apertadinha assim, coloca um pouquinho de orégano e para ficar mais fácil de moldar, aí você pega na mão assim, no papel filme e dobra. Dobrou, vai moldando com o próprio papel filme, certo? Você não precisa sujar a mão. Sujar a mão e consegue moldar tipo um risole mesmo, tipo um risole. Aí você vai fazendo vários desses e depois você coloca num recipiente assim, certo? Vai colocando num recipiente, que depois eu explico qual vai ser o próximo passo. Pronto, completei essa bandeja e agora eu vou levar ao freezer por 1 hora e meia mais ou menos. Dando continuidade à nossa receita aqui de risoles de frango, eu vou colocar aqui na vasilhinha um ovo. Vou bater esse ovo um pouquinho. Vou colocar um pouquinho de leite, tudo a olho, eu boto tudo a olho. Um pouquinho de leite. E vou colocar uma colher de farinha de trigo. Tem gente que coloca farinha de trigo, passa o pastel na farinha de trigo, depois passa no ovo, aí eu acho que dá muito trabalho, então eu prefiro colocar assim, o trigo junto, fica um cremezinho, e aqui eu vou passando o risole. Batendo bastante para não ficar nenhum grume. Nessa vasilha eu já coloquei a farinha de rosca e agora é só continuar o trabalho. Aqui estão os pastéis, os risoles, né? Ficaram no congelador por 1 hora.
E agora fica mais fácil de manusear. Aqui é aquele procedimento de empanar, né? E eu vou separando ali para depois fritar. Ele foi para a geladeira justamente para isso, para ele ficar numa consistência que dá para segurar sem destruir o pastel, né? Então fica muito mais fácil de manusear assim, de empanar, né? Isso aí. Depois que eu fizer isso com todos, eu volto com o vídeo. Resolvi colocar alguns na air fryer para ver se vai ficar bom, porque outros eu vou fritar. Então esses aqui vão para air fryer. Vou colocar na potência máxima e vou olhando para ver se vai dar o resultado. Tá na potência máxima por 15 minutos. Bom, então agora eu vou começar a fritar os risoles de frango. Tá? Eu gosto de usar a panela pequena e assim eu vou fritando de 2 em 2, que é melhor de fritar. Vou dar uma viradinha. E já tá no ponto de tirar. E assim eu vou fazer com todos os outros. Vou fritando. Depois a gente mostra o resultado. Bom, pessoal, a tarefa mais difícil ficou para mim, que é provar os risoles de frango. Esse aqui foi feito com óleo, certo? Foi frito na panela. Na panela do óleo. Muito bom. Vamos abrir aqui no meio. Olha o queijo. Nossa, tá apetitoso, hein? É gostoso. E importante que não tem massa nenhuma, é só o frango. Esse aqui foi feito na air fryer. É, ficou uma corzinha mais branca, mas... Ó. Nossa, também tá apetitoso. E esse é mais saudável, né? Que não foi mergulhado no óleo. Aprovado. Muito bom. Qual que tá melhor? O da air fryer ou do óleo? Prefiro da air fryer. Tá mais suave o sabor? Mais saudável, né? É, Mais verdade. saudável. Por sabor, acho que os dois estão iguais. Que é o mesmo recheio, né? Uhum. Aqui o queijo derreteu mais um pouquinho. No óleo, né? No óleo. Né? Mas os dois estão muito bons. Então tá aprovado. Tá aprovado. De uma forma ou de outra, vale a pena. Isso aí, pô.